Irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma aula do Catecismo, ok? Hoje a gente vai pegar do parágrafo 84 ao 93, tá? Agradeço muito o engajamento de vocês, demais, as inscrições, né, os comentários e, claro, o like. E a gente está aí nessa pegada para que a gente realmente espalhe a doutrina católica para mais pessoas, né? Para que as pessoas realmente vivam a fé com plenitude. E antes de mais nada, né? Espero de verdade que vocês curtam a nossa aula e viva Cristo Rei, tá? E que Nossa Senhora inunde o coração de vocês. Então, vamos lá. A interpretação do depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da Igreja. O patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja, apegando-se firmemente a ele o povo santo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação do exercício e na profissão de fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então você vê que a base, o começo da igreja, ela começou muito nesse sentido. Então, olha que interessante. Aqui, quando a gente pega aqui, ó, apegando-se firmemente a ele, o povo santo, unindo seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensinamento dos apóstolos, e aqueles que os apóstolos passaram, né, o sacerdócio, ensinaram a doutrina, e na comunhão. Comunhão o quê? Comunhão entre irmãos e comunhão, de fato, né, que a gente fala, né, que é a primeira comunhão, por exemplo, né, a gente receber a hóstia sagrada, receber o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Para que a igreja se mantivesse santa. Ok? Então vamos seguir. Magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. A gente acabou de falar. Então, todo o ensinamento da fé foi confiado aos apóstolos. Os apóstolos, eles, né, criaram suas igrejas, né, claro, lembre-se, em unidade, né, então, suas igrejas em alguns determinados locais, e aí foram sendo formados bispos, padres, e arcebispos. Continuando. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido através do Espírito Santo. Piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente expõe. E, deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo e seus apóstolos, isso daí, agora essa passagem curta da Bíblia é referente a Lucas 10, versículo 16. Quem vos escuta, a mim escuta. Recebem, aí continuando, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes dos seus pastores que lhes dão sob diferentes formas. Olha que interessante. A partir da sucessão apostólica, que começou-se realmente a instauração da igreja viva e contínua. E olha aqui, essa passagem da Bíblia, na Sagrada Escritura, reafirma isso. Quando a gente lê, ó, quem vos escuta, ou seja, quem escuta aqueles que fazem parte da sucessão apostólica, que são os padres e os sacerdotes que a gente tem hoje em dia, né? A mim escuta. Então, quando a gente está na missa, escutando a homilia, naquele momento, aquele padre, ele está passando a palavra de Deus. É por isso que é muito importante, quando a gente chegar à missa, a gente realmente viver aquele momento da homilia e escutar com atenção e levar para o coração para que realmente aquela palavra de Deus faça sentido para a gente. Para que a gente possa realmente entender
o que Deus quer para nós, ok? Continuando, os dogmas da fé. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável da fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontradas no conjunto da revelação do magistério de Cristo, ou no mistério de Cristo. Existem uma ordem ou uma hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu nexo com o fundamento da fé é diferente. Então, olha que interessante. Por que é importante nós seguirmos os dogmas? Olha aqui o que a catequese diz. Então, eu vou só reiterar, tá? Aqui. Há uma conexão orgânica entre a vida espiritual e os dogmas. Ou seja, os dogmas eles foram criados a partir da vida espiritual. Então, nós, como cristãos, né, lá na igreja primitiva, foram tendo os costumes, esses costumes para que novas pessoas que aderissem à fé pudessem entender. Então foram criados esses dogmas. Esses dogmas foram criados na intenção das pessoas terem uma vida reta, para facilitar o caminho de salvação. Ok? Continuando, agora a gente vai senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta consenso universal sobre a questão de fé e de costumes. Por este senso da fé, suscitado e sustentado pelo Espírito da verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez que sempre transmitida aos santos e com régio juízo a penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica em sua vida. Então olha que interessante. Os dogmas, eles são importantes, tá? Para que a gente primeiro tenha um senso da nossa fé, um senso comum, crie esse senso comum para que as pessoas consigam realmente observar aquilo que é correto dentro da fé. Segundo, facilitar o nosso entendimento da fé para que a gente tenha uma vida reta e plena. E terceiro, para ter um entendimento de como o Espírito de verdade ele age em cada um de nós. Beleza? Então por isso que realmente os dogmas eles foram criados e é muito importante a gente segui-los. Tá bom? Muito importante. Tá? A gente não pode ter essa enganação. Não vou seguir. Irmão, no momento que você não segue os dogmas que a igreja te passa, a gente acaba caindo no perigo do pecado venial, e do pecado venial a gente vai para o pecado mortal e a gente nos condena. Tá bom? Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de pensamento. Claro que tem gente que pensa assim, mas o padre X, mais o arcebispo Y e um bispo lá não segue os dogmas. Pena deles. Vamos orar por eles, vamos, como leigos, apoiá-los para que eles entendam que através do amor a igreja vive e santa quer que eles realmente honrem o seu sacerdócio. Entendam que o sacerdócio é um caminho, é uma vocação dada, instruída pelo próprio Espírito Santo. Ok? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Meus irmãos, o vídeo é esse. A gente finalizou mais uma aula do Catecismo. Tá? Muito obrigado e continue se inscrevendo, tá? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Viva Cristo Rei! E nunca se esqueçam, no momento em que
a gente desiste da nossa fé, nós desistimos da nossa salvação. Então é isso. Tchau, tchau.